Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 5 do nosso curso de Python, do básico ao intermediário. Hoje é quinta, são 5h20 da tarde, está fazendo 30 graus aqui na capital de São Paulo, tá um calor do caramba. Mas vamos lá, eu tô com o ventilador nas costas e pedindo para Deus e o universo que ele não esteja atrapalhando no áudio. Vamos lá. Aula 5 a gente vai falar sobre loops. Na aula 4 a gente falou sobre controles de fluxo, né? Então a gente aprendeu sobre if e if-else. A gente vê essa estrutura aí. As apostilas até a aula 4 já estão prontas, né? Então aula 1, aula 2, 3 e 4 já está pronto lá no repositório. E hoje a gente vai falar aí sobre as duas maneiras de fazer loops no Python, né? de repetir ações basicamente. Vamos lá. Então vou abrir aqui, ó, minha pastinha aula 5. Eu já tenho meu arquivo while.py. Isso aqui do inglês, né? While significa enquanto. E o loop ele vai basicamente executar um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Então eu vou simplesmente escrever aqui, ó, vou escrever minha função main, não sei ainda o que eu vou escrever. Deixa eu colocar este carinha aqui. Lembrando que, por enquanto, vocês não sabem e nem precisam saber o que é isso aqui, vocês só precisam saber que isso aqui funciona, tá bom? E vamos vir aqui no main fazer o seguinte, eu vou fazer uma contagem regressiva, uma final countdown, né? Uma contagem aí. Vamos fazer uma contagem a princípio de 10 até 0. Meio que uma ignição, né? Então eu vou ter aí, ó, uma variável chamada contador. E eu vou atribuir a ela o valor alto, né? O valor inicial, que é 10. A gente vai começar lá de cima e vai descer até o 0. E aí, para escrever o loop, como é que eu vou fazer? While contador for maior do que 0, 2 pontos, espacinho, porque a gente está entrando em um bloco de código. E aqui eu vou querer imprimir este contador. E só para dar uma graça aqui no nosso programinha, eu vou escrever também... Eu ia escrever programação, porque eu misturei print, print com ignição. Ia sair programação. Vamos lá. Certo? Então eu vou mudar aqui em cima para current file e já vou executar. Vamos ver o que acontece. E a gente está vendo aí que o loop ele imprime incessantemente o número 10. Por quê? Porque eu esqueci de falar para ele mudar essa variável aí. Então eu criei aqui, ó, um loop infinito. O que vocês estão vendo é um loop infinito, vocês não querem que isso aconteça. O que a gente quer aqui é contador menos igual a 1. Para quem não lembra, este operador de atribuição é a mesma coisa que dizer contador é igual a contador menos 1. Se vocês estiverem ouvindo uma turbina de avião, não se espantem, é só a ventoinha do meu notebook. O que vai acontecer então? O loop ele vai entrar aqui, né? Ele vai ver que essa condição é verdadeira, porque 10 é maior do que 0, vai imprimir o contador e vai diminuir o contador em 1. Então de 10 ele vai para 9. Ele vai voltar aqui para cima. Esse contador aqui nesse momento vai valer 9, né? Então 9 é maior que 0? Sim. Então entra de novo no bloco e faz as mesmas coisas. E vamos lá, vamos executar dessa vez com a certeza de que vai dar certo. Ele imprime aqui pra gente 10, 9, 8, 7 até 3, 2, 1, ignição. Então a gente fez aí um contadorzinho, né? Uma contagem regressiva usando um loop while. Então o que a gente está escrevendo aqui é: enquanto o valor de contador for maior do que 0, execute estes caras aqui.
No momento que este contador se tornar zero, né? Então ele chegou aqui, ó. Contador é 1. 1 maior que 0 verdadeiro, entra aqui, vai imprimir. Imprimir contador, apareceu o 1 aqui embaixo. E vai fazer contador menos igual a 1. Contador vai ser 0. Aí vai voltar para cá. Contador agora é 0. Então 0 é maior do que 0? Não. Essa expressão aqui é falsa. Então ele vai sair, ele vai seguir em frente lá do loop, né? Em vez de executar esse bloco, ele vai vir direto para cá. Como vocês já sabem, tem como fazermos loops infinitos ao usar uma condição, né, uma expressão booleana que seja sempre verdadeira. Certo? Legal. Então fiz aqui nosso contador, né? Posso, em vez de colocar contador igual a 10 na main, receber um contador de entrada. Não só receber um contador de entrada, eu posso também atribuir o valor padrão de 10 a ele, para que a gente possa aqui, ó, brincar na main. Então eu vou executar. Mesma coisa, só que agora eu quero fazer uma contagem regressiva a partir do 4. Então tá aí, ó, 4, 3, 2, 1, ignição. Quero fazer uma contagem regressiva a partir do menos 2. Ele vai falar só ignição. Por quê? Assim como no if, se a condição aqui for falsa logo de início, ele vai simplesmente ignorar esse bloco e vai ir para a próxima instrução depois do loop. Certo? Legal. Vou colocar aqui, ó, 20. E fez lá do 20. Do 20 de 1 em 1 até o 0. 200? Sem problema. Vamos lá, olha lá. Lá do 200, aqui ó, 200, de 1 em 1 até o 0. Certo? Em vez de imprimir 0, ele imprime ignição, que é aqui. Belezinha? Legal. While condição. Vou mudar esse cara aqui assim. O main eu vou mudar aqui também. Vou fazer uma outra main aqui. Não sei ainda o que eu vou escrever aqui. E aqui eu vou escrever um while true. Que aqui a gente vai ver como é que a gente faz de fato esses loops infinitos, né? E por que a gente quer, em alguns casos, usar loops infinitos. Vou escrever aqui. Então lembra que eu falei que para fazer um loop infinito a gente só precisa usar uma condição que sempre é verdadeira? Bom, true é uma expressão booleana e é sempre verdadeiro, certo? Então a gente pode usar aí o while true para fazer um loop infinito. Vou colocar aqui, ó, loop infinito, não consigo sair. Além da ventoinha, vocês também devem ouvir eu teclando, né, no teclado. Peço desculpas aí se esse é um sonzinho chato, se esse é um sonzinho meio inconveniente, mas eu estava testando, né, a gravação com o meu fone de ouvido com o microfone embutido, só que ele ficou com um chiadinho bem chato e eu presumi que vocês iriam preferir o barulhinho do teclado em vez do chiadinho do microfone. Beleza? Mas infelizmente é isso, fazer o que? Vamos seguir em frente. Então aqui na main eu posso chamar, né, while condição. Não preciso passar nada porque por padrão contador será atribuído 10. Aqui ele vai chamar main, a main vai entrar aqui, na main ele vai chamar while condição e vai fazer a contagem regressiva pra gente. Então fez aí de 10 até 0. Agora eu vou fazer while true, porque a gente quer que ele rode para sempre. Eu não vou deixar rodar muito, porque vocês já sabem, ele vai começar a esquentar o computador e a ventoinha vai começar a rodar. Vamos lá então, vou rodar. E olha só, loop infinito, não consigo sair. A gravação talvez esteja pegando aí, né, que ele fica imprimindo aí infinitamente, ó, um atrás do outro, várias e várias e várias vezes. E vocês agora conseguem ouvir a ventoinha funcionando. Isso significa aí que ele está trabalhando e trabalhando e trabalhando igual um escravo, esse computador aqui. Vou apertar Ctrl C. Ctrl C no terminal
para parar, ou simplesmente apertar nesse stop, aqui esse quadradinho vermelho, né? Que aí ele para aí a execução do programa. Beleza? Legal. Além disso, os loops eles contam com duas palavras relevantes que permitem com que a gente controle o fluxo dentro do próprio loop. E aí a gente consegue usar essas duas palavras junto com condições, junto com if, dentro dos loops. Professor, significa que a gente consegue usar uma coisa dentro da outra? Sim, conseguimos. A gente pode fazer um loop, dentro desse loop a gente pode colocar um if, dentro desse if a gente pode colocar um outro loop, e dentro desse loop a gente pode colocar um outro if, e assim sucessivamente. Posso colocar um loop dentro de outro? Pode. Posso colocar um if dentro de outro? Pode. Não só o Python, como várias linguagens de programação permitem isso. Tá bom? Elas não são restritivas, né? Não é um negócio tipo, você já está usando um loop, você não pode usar outro loop dentro dele. Não existe nada disso. E a gente vai ver aí no decorrer do curso como algumas situações em que vamos usar loops dentro de loops, ifs dentro de ifs, ifs dentro de loops e loops dentro de ifs. Tá quase uma música isso aí. Certo? Legal. Então a gente viu loop infinito, a gente viu um loop com condição. Vamos ver agora as palavrinhas-chave que a gente quer para controlar o fluxo dentro do loop. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever o exercício do FizzBuzz. O exercício do FizzBuzz é um exercício que ele conta de 1 a 100, só que se o número for múltiplo de 3, ele escreve Fizz. Se ele for múltiplo de 5, ele escreve Buzz. Se ele for múltiplo dos dois, né, se ele for múltiplo de 3 e de 5, então ele escreve FizzBuzz na tela. Então vamos lá. Vou fazer um arquivo novo aqui, ó. Python File. Clicar aqui porque o editor é meio burrinho, ele não sabe que eu quero escrever o nome. FizzBuzz. Se vocês procurarem esse nome na internet, vocês vão ver que existem implementações e implementações desse negocinho aí. Talvez elas sejam parecidas, porque é um exercício simples, mas, né, parecido não é igual, então não se surpreendam se vocês forem procurar uma solução e virem que a minha é diferente do que vocês encontrarem na internet. Vamos lá, nossa funçãozinha vai se chamar FizzBuzz. E a gente vai ter a main também, certo? main.main, isso aqui é do editor, tá, gente? Quando a gente coloca ponto em algumas coisas, às vezes ele pode oferecer uns atalhos pra gente. E esse atalho aqui do ponto main é colocar o que a gente escreveu antes do ponto dentro desse bloquinho aqui. Não entendeu? Volta um pouquinho o vídeo aí, vê como que eu escrevi main, abre e fecha parênteses, ponto main, e aí ele colocou main parênteses dentro desse bloquinho aqui. Foi isso que aconteceu, e isso quem faz é o PyCharm, não é do Python, tá? É do PyCharm, é do editor de texto, esse cara aqui. Vamos lá. O FizzBuzz, então, a gente vai ter um contador, ele vai começar com 1. E a gente quer que esse contador rode até o 100. E a gente quer que ele mostre o 100, certo? Então, se a gente quer que ele mostre o 100, aqui a condição tem que ser enquanto o contador for menor ou igual a 100. Porque a gente vai entrar aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é imprimir este contador. Então, quando o contador for 100, 100 menor ou igual a 100 vai dar verdadeiro, ele vai imprimir o número 100, ou sei lá, né? Vai imprimir o Fizz ou Buzz, talvez. E aí na próxima, né? Quando ele fizer o contador mais igual a 1, na próxima vez que ele for verificar a condição de 101 menor ou igual a 100, aí ele vai dar false e aí ele vai sair do loop. E vai voltar a execução para main. Vamos lá. Print. Loop do FizzBuzz. FizzBuzz. Contar de 1 a 100.
imprimir o número, ou fis, se for divisível, se for múltiplo, né, de 3, bus, se for múltiplo de 5. E vamos chamar a função fisbus. Isso aqui é o que a gente precisa. Por enquanto, eu vou simplesmente executar esse programinha. Para quê? Para a gente ver ele funcionando. Eu quero ver aí de 1 a 100 na tela, né? Então já rodou, já apareceu o 100 aqui, ó. Então, de 1 a 100, aqui aparece o texto que a gente escreveu na main, loop do fisbus, contar de 1 a 100 primeiro número, ou fis se for múltiplo de 3, bus se for múltiplo de 5. Quero colocar uma linha a mais, então eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer o /n para fazer a quebra de linha, ou posso escrever um print vazio. As duas formas funcionam, mas eu vou colocar um /n. Prefiro assim. Isso é bem particular, tá? Se vocês preferirem colocar um print vazio, fiquem à vontade. Então vamos lá, só quero ver o espacinho tá aqui, bonito. Vamos ver aqui então. Aqui dentro do loop eu preciso colocar algumas condicionais, alguns ifs, né? Então vamos lá. If contador alguma coisa, então a gente precisa ver se o número é múltiplo de 3. Para a gente saber isso, como é que a gente faz? A gente sabe se um número é múltiplo de 3 se esse número for, se o resto da divisão desse número por 3 for 0. O que a gente usa para o resto da divisão? O operador módulo. Então, if contador módulo 3 for igual a 0, isso aqui significa se for divisível por 3, aí eu quero imprimir fis. Caso contrário, mas e se, né? E se contador módulo 5 for igual a 0, se for divisível por 5, eu quero print bus. Finalmente, né, o caso contrário, simplesmente imprime o contador. Professor, o seu contador mais igual a 1 ficou fora do if. Não está errado, ele não tem que estar dentro de algum desses ifs? Não. Eles têm que estar aqui, ó, no escopo, né, no bloco do loop. Se eu colocar ele dentro do else, por exemplo, no momento que o contador for divisível por 3, ele vai imprimir o fis. Aqui, ó, vou até colocar para vocês verem. Ele vai imprimir fis, mas ele nunca vai executar o bloco do else, então ele nunca vai incrementar o valor de contador e a gente vai ficar preso nesse aqui. Vou executar para vocês verem. Olha lá, está imprimindo fis infinitamente aí. Não sei nem se ele vai até lá em cima, não vai. Por isso que o contador ele fica fora do if, mas dentro do loop. Então aqui ele está dentro do loop, né? Está alinhado aqui, ó. Se eu voltar mais um, ele está fora do loop. Isso aqui também é um erro, porque aí significa que ele nunca vai aumentar o valor desse contador. Eu quero dentro do loop, fora do if. Vamos lá. Ótimo, muito bom. Então a gente está vendo aqui, ó, 1, 2 fis, 4 bus, fis 7, 8 fis bus, 11 fis, 13, 14 fis, 16, 17 fis, 19 bus, fis, 22 e assim por diante. A gente só tem um probleminha. Este cara aqui, quando ele é 15. Por que isso é um problema? Ele está imprimindo corretamente o fis, né? Afinal, 15 é um múltiplo de 3. Mas ele também é um múltiplo de 5. 15 também é um múltiplo de 5, né? Inclusive, isso vai acontecer não só no 15. No 30 isso acontece. No 45 ele acontece. No 60 ele acontece e assim por diante. A gente precisa corrigir isso porque isso é um bug lógico, né? Um erro lógico. O exercício do fisbus, o enunciado do fisbus, vocês vão ver que ele diz que precisa sim escrever fisbus, o nome inclusive, né? Fisbus, quando for múltiplo de 3 e 15 ao mesmo tempo. Ou simplesmente múltiplo de
eu falei errado, né? Falei 3 e 15 é múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo, ou simplesmente múltiplo de 15. Desculpa aí por ter falado errado. Tem algumas formas de a gente fazer isso. A forma mais direta é simplesmente fazendo aqui em cima, né? Um if contador módulo 15 igual a 0, print fizbus. Por quê? Se for 15, 15, 30, né, 45, ele vai ver que essa condição, essa expressão booleana é verdadeira, vai imprimir e vai vir direto aqui para cá, para a linha 17, contador mais igual a 1. Por quê? Ele para assim que ele encontra a condição verdadeira. Lembram disso da aula passada, da aula 4? Ele só vai verificar essa aqui se esta for falsa. Ele só vai verificar esta aqui se esta for falsa. E ele só vai vir para cá se esta aqui for falsa. E essa aqui só vai ser, e ele só vai verificar que essa aqui é falsa se ele verificar que essa é falsa e que essa é falsa. Se essa aqui for verdadeira, ele executa esse bloco e para. Se essa aqui for falsa e esta verdadeira, ele executa esta. Se essas duas forem falsas e essa aqui for verdadeira, ele executa essa. Beleza? Legal. Então vamos lá, vou executar esse cara aí. Vamos ver se a gente corrige o nosso problema, né? Então, 3 fizbus, fiz. Tá aqui, ó, 15 fizbus. Então é isso aí. Esse é o exercício do fizbus, né? Que a gente encontra milhares e milhares de soluções na internet. E essa é uma das formas de fazer. Qual é a outra forma de fazer? A gente pode juntar, né, esses dois aqui usando o operador booleano. Quando que um número é múltiplo de 15? O número é múltiplo de 15 quando ele é múltiplo de 3 e múltiplo de 5 também. Esse aqui vai embora. Então isso aqui é válido. O que vai acontecer? O contador tá com valor 3. 3 é múltiplo de 3, claro, isso aqui vai dar verdadeiro. Ele fala, beleza, esse aqui é verdadeiro, vamos ver o lado direito do e lógico. Só que 3 não é divisível por 5, 3 não é um múltiplo de 5, isso aqui vai dar falso, então ele não vai entrar aqui. Lembrando, né, da tabela verdade, deixa eu abrir aqui rapidinho, onde é que ela está? Teste X, Truth Table aqui na aula 2. Aliás, isso aqui, eu vou abrir a apostila mesmo. Cadê a apostila? Foi na aula 3, eu acho. Aqui. Lembrando aqui, ó, né? Tabela pro E. Ele só é verdadeiro, a condição inteira, a expressão inteira só é verdadeira quando ambos são verdadeiros, certo? Se qualquer um deles for falso, a expressão inteira é falsa. Isso aí. Então, beleza. Temos aqui nossa segunda versão executado, tá? Para a gente poder ver isso aqui, eu vou colocar até 102. 102 é um múltiplo de 3. Então tá aí, ó. Executou o fista aqui, do 102. E os múltiplos de 15, que são múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo, estão aí escritos fizbus. 75, 60 e assim por diante. Certo? Outra forma, vocês já viram que não tem muito como escapar de repetição, né, nesses casos. Infelizmente a gente vai ter que escrever algumas coisas de novo para fazer certas operações. Vamos lá. Se a gente não quiser ter um if a mais aqui em cima, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um if aqui dentro. Então, como é que ele vai fazer? Se o contador módulo 3 for igual a 0, se ele for divisível por 3, ele vai imprimir fiz. A gente pode colocar aqui ainda um outro if. Se o contador for divisível por 5 também aqui embaixo, aí eu quero que imprima bus. Vamos executar? Vamos ver o problema que dá? Vamos lá, vamos para o 15. 11, 13, 14, 15, fiz 16 bus. Só que o 16 está aqui embaixo.
Então o 15 está separado em duas linhas aqui agora, né? FISBus. Por quê? Porque a gente tem 2 prints. Então a gente tem aí algumas formas, né, de passar por cima disso aí. Uma delas vai ser o seguinte: eu que vou vir aqui no print e vou falar e vou colocar uma coisa nova que a gente ainda não viu, que é end. End do inglês final, né, finalização. A gente está basicamente dizendo como que a gente quer que o print finalize a impressão dos dados. Por padrão, esse end é um _n. Então esse end tem um valor padrão atribuído a ele, é esse _n, que é a quebra de linha, e este é o motivo porque o print pula uma linha depois de colocar todos os nossos dados, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma string vazia. String vazia, ele não vai pular linha, não vai colocar espaço, não vai fazer nada. Ele vai simplesmente imprimir fis e seguir em frente. É a gente que se vire aí para imprimir o resto. Então vamos ver o que acontece aqui? Vamos lá. Olha só, já encontramos um outro problema. 1, 2, 3, fiz, só que olha só, olha o que tem aqui, ó, o 4. E depois o 4 já vem o bus, porque é o 5 aqui, né? Depois 6, o 6 é um múltiplo de 3, fiz, e o 7 na mesma linha. Justamente por isso aqui, né? Então a gente está imprimindo fiz, ele não está pulando linha depois, e ele imprime bus se o contador for múltiplo de 5 também. A gente vai ver que especificamente no 15 não, né? Quando for 15 ou quando tiver um múltiplo de 3 seguido de um múltiplo de 5, como aqui, por exemplo, o 9 é múltiplo de 3 e o 10 é múltiplo de 5, ele está imprimindo FISBUS aqui. E aqui no 15 ele está imprimindo corretamente, mas no 9 e no 10 ele está errado. Então o que a gente faz? Podemos colocar aqui um else e um print vazio para colocar essa linha aí que a gente está sentindo falta, né? E aí ele já corrige o nosso problema. Então vamos ver, 3 fiz, ótimo, pulou a linha, foi para o 4, 5 bus, 6 fiz, 9 fiz, 10 bus, 15 fiz bus. Então ele está fazendo corretamente, né? Só que isso aqui ficou bem grandinho, então eu vou ensinar para vocês uma outra forma de escrever um if-else bem mais compacto. Claro que isso vem com preço. Esse if-else aqui que a gente escreve, a gente tem um bloco inteiro, a gente pode colocar quantas instruções a gente quiser, quantas a gente precisar. Para a forma mais compacta, ele só aceita uma expressão. Então vamos lá. Em vez desse end aqui, eu vou colocar uma vírgula. Não, eu vou colocar um mais aqui para a gente fazer concatenação de string, né? Colar uma string na outra. E aí eu vou fazer o seguinte: bus if contador módulo 5 igual a 0 else string vazia. Certo? O que está acontecendo aqui então? A gente mudou de lugar um pouco. Então aqui, como é que a gente lê? Se contador módulo 5 for igual a 0, então eu quero este dado aqui. Caso contrário, eu quero este dado aqui. Certo? É como se a gente estivesse falando, eu quero troco em moedas se você as tiver. Caso contrário, me dê em balas. Certo? Então tem a forma aí longa, né? A forma longa de falar que é: se você tiver moedas, eu quero moedas, caso contrário, me dê balas. E a forma compacta que é: eu quero moedas se você as tiver, caso contrário, balas. E é isso que a gente está fazendo aqui. Legal, vamos lá, então vamos executar, vamos ver o que acontece. A gente já vê aí que tem mais um problema. Por causa de como que funciona aí, né, as expressões no Python. A gente está vendo aí que tem strings vazias em alguns lugares.
principalmente aí onde o contador é... Onde o contador é... Como é que se fala agora? Eu esqueci. Deixa eu pegar um número baixo aqui, ó. Quando o contador é um múltiplo de 3. Então 3, 6, 9, 12, tá faltando. O 15 ele aparece, o FizzBuzz. O 30 ele também aparece. Por quê? O Python ele está considerando o quê? Fizz mais buzz de uma só vez, se o contador módulo 5 for igual a 0. Caso contrário, é string vazia. Por isso que ele está aparecendo string vazia aqui. Então, como é que a gente corrige? Vem para cá, seleciona esse cara e coloca essa expressãozinha dentro de um parênteses. Isso aí já funciona, né? Não tem mais espacinhos em branco. 3 fizz, 6 fizz, 9 fizz, 12 fizz, 15 FizzBuzz. Beleza? Legal. A gente também pode colocar essa expressão aqui dentro das chaves, se a gente usar uma string formatada, né? Vou mostrar para vocês e é assim que eu vou deixar, já que a gente está usando bastante string formatada. Então aí, quando vocês forem no repositório ver o código, vocês vão ver que tem um negócio meio estranho. A explicação tá aqui no vídeo, né? Mas lá no repositório é essa versão aí que eu estou escrevendo agora que vai ficar. Que eu vou usar aspas simples para não confundir o Python. Buzz se o contador módulo 5 for igual a 0. Caso contrário, string vazia. Vamos executar e vamos ver o que acontece. Então tá aqui, ó. 3 fizz, 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 FizzBuzz. Então aqui ele está executando essa condição, né, na hora de formatar a string. Se o contador for divisível por 5, então eu quero que você coloque um buzz. Caso contrário, eu quero que você deixe a string vazia. Belezinha? Legal. Ótimo. Ok. Fizemos o FizzBuzz, né? Não fizemos as palavrinhas continue e break, que eu falei que ia fazer aqui, neste aqui do while. Estamos com 30 minutinhos de vídeo, acho que mais 30 minutinhos a gente mata aí esse while e o próximo loop, que vai ser o loop for. Loop for é um pouco mais simples do que o while, então acho que vai ser inclusive um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Qual é a condição? É o true. Agora, em vez de fazer um FizzBuzz, vou fazer um novo arquivo aqui, ó. Break continue.py. Vou escrever minha função main, vou colocar o código na função main mesmo. Agora não tem muito problema, já que a gente vai ter uma função só mesmo. Eu não estou com criatividade já para ficar criando nome de função. Vamos lá. Vou fazer com um loop normal primeiro, né, com uma condição. Então eu vou fazer o contador igual a 10. Enquanto o contador for maior do que 0, eu não quero incluir o 0 na contagem, por isso que eu vou deixar maior do que 0 e não maior ou igual a 0, tá bom? E vou fazer o seguinte, print contador, menos igual a 1, menos igual a 1. E aqui no meio, eu vou te falar, eu quero que o loop termine quando o contador atingir 5. Então, se o contador for igual a 5, eu quero quebrar. Break do inglês quebrar, né? A gente quebra o fluxo do loop ao sair do loop, né? Então aqui, ó, print pós-loop. A gente vai ver aí, ó. Primeiro eu vou deixar comentado pra gente ver normal. Então vamos lá, ó. De 10 até 1 no pós-loop. Vou descomentar. E a gente vai ver que quando esse cara for 5, o 5 vai ser o último número que vai aparecer aqui. Ele vai sair do loop, ele vai direto pra cá, ó. Vamos lá, vamos executar. Então tá aí, ó, de 10 até 5.
pós-loop. Então quando ele chega no break, ele quebra o fluxo, né? Literalmente quebra o fluxo. E além do break, a gente tem o continue também. O continue ele vai fazer com que ele vai fazer com que ele volte ao começo do loop sem executar o resto do bloco do loop. Então vamos ver. Vamos ver qual condição que eu vou colocar aqui. Estou pensando em, de repente, pular este print se ele for... talvez se ele for... Vou colocar em cima do print. Se o contador for divisível por 2, se ele for par, eu quero que o contador decremente o valor, né? Isso aqui tem que ter, senão a gente vai criar um loop infinito, senão ele nunca vai chegar aqui e nunca vai diminuir esse valor e essa condição nunca será falsa. E continue. Opa, coloquei um colchete aqui. Continue, o que ele vai fazer? Ó, ele vai começar com 10, né? Então 10 maior do que 0, verdadeiro, vai entrar no loop. 10 é um número par, então 10 módulo 2 vai dar igual a 0. Essa expressão aqui é verdadeira. O que ele vai fazer? Vai diminuir o contador em 1 e vai falar assim, cara, não tenho mais nada para fazer neste bloco, eu quero que você volte para o começo e reinicie esse bloco do começo, caso a condição seja verdadeira. Então aqui ele deixou o contador com o valor 9, né? E voltou para cá. 9 é maior que 0? Sim, verdadeiro. 9 módulo 2 igual a 0? Não. 9 módulo 2 vai dar 1. 9 é um número ímpar, então ele não vai entrar nesse bloco e vai finalmente fazer o print aqui. E o resto do bloco, né? E quando ele chegar no 5, ele vai simplesmente quebrar o fluxo do loop. Vamos executar? Tá aí, então. Ó. Ele imprime só os ímpares, 9, 7 e 5. Certo? Vamos ver. Com o depurador ele funcionando. Deixa eu ver os controles aqui. O step over é F8 e o step into é F7. Não vou precisar fazer o F7, só o F8. Então vamos lá. Contador é 10, certo? Então contador 10 é maior do que 0, isso é verdadeiro. E contador e 10, né? Ele é par, então ele vai entrar aqui, ó, e vai diminuir em 1. Então diminuiu, ó lá, mudou. Nosso contador agora é 9. Ele vai continuar o fluxo, ele vai continuar do começo o fluxo. Então, ó, subiu lá para cima, na linha 4. 9 é maior do que 0, então vamos lá. Essa condição agora é falsa, então ele vai pular esse bloco de código. Foi pro print, vai mostrar aí pra gente, aqui ó, no console, o número 9. Ele vai verificar que o contador não é exatamente igual a 5 e vai para a próxima instrução, que é o contador menos igual a 1. Vai diminuir 1. Agora o contador é 8. A gente consegue ver aqui embaixo, né? E também aqui em cima, ó, o contador é 8. O que é essa setinha aqui? É a mesma coisa que aparece lá embaixo. 8 é maior do que 0. 8 é par, então ele vai diminuir em 1 e continuar. 7 é maior do que 0. 7 é ímpar, então ele vai imprimir. Deixa eu abrir aqui o console. Imprimir o 7. 7 não é 5, então ele vai vir aqui para baixo. Vai diminuir em 1. Deixou 6. 6 é par, né? Então ele vai entrar nesse if aqui. Continuar o loop. E agora é 5. 5 é maior do que 0. 5 é ímpar. Vai imprimir o 5 aqui, ó. Vou para o console, imprimir o 5. E ele vai ver que a condição contador igual a 5 é verdadeira. A gente deixa o mouse aqui em cima, ele até já fala pra gente que é verdadeiro. É F8, né? F8. E ele vai entrar aqui e vai executar esse break. E vocês vão ver que em vez de vir para o contador menos igual a 1, ele vem para o print do pós-loop. E imprime finalmente pós-loop. E finaliza a execução. Certo? Maravilha. Vamos fazer isso com loop infinito.
Vou mudar esse cara aqui para true. Só que em vez de 10 eu vou colocar, não sei, 50. Vamos executar. Primeiro é fazer a execução completa, né? Ele para quando é 5. A gente não mudou essa condição aqui, certo? Opa. Apareceu umas notificaçõezinhas aí. Vamos ignorar. Hoje aparentemente a gente consegue ver o cometa, né? Perto aqui da Terra. E eu deixei um lembretezinho para isso. Eu vou ver se eu subo lá no terraço do prédio um pouquinho mais tarde, quando for umas 7 mais ou menos, e tento ver esse cometa. Mas eu não tenho um telescópio, então não sei se eu vou conseguir. Me desejem sorte. Quer dizer, me desejem sorte, né? Até vocês estarem assistindo, isso aí já passou faz tempo. Hoje é dia o quê? Hoje é dia 2 de fevereiro. A gente não mudou a expressão aqui, né? A expressão booleana, contador igual a 5, então ele ainda vai parar aqui no 5. Só que ele começa lá do 50. E vai descendo, descendo, descendo. Só que dessa vez, se a gente não coloca esse break, ele entra nos números negativos, né? Porque a condição aqui é sempre verdadeira. Não é mais agora um negócio do tipo, enquanto o contador for maior que 0, enquanto o contador for maior do que 10. Não, é enquanto verdadeiro. Enquanto verdadeiro é basicamente falar, cara, executa esse loop para sempre, certo? Ele só não é para sempre porque a gente quebra o fluxo aqui na linha 12. Vamos lá, ó. Mesma coisa. 50 é par, então ele vai entrar aqui, ó. Nesse cara aqui, ele vai diminuir 1 e vai continuar, né? O fluxo. E assim por diante. 49 ele vai imprimir, 48 é par, não vai imprimir, 47 ele vai imprimir, 46 não, 45 vai, e assim por diante, até chegar no contador igual a 5. Normalmente a gente vai usar esse continue quando o bloco do if for bem pequenininho, for menor do que o restante do bloco do loop, né? Só que nesse caso a gente não precisa necessariamente do continue. Por quê? Eu vou tirar essas coisas aqui, vou mudar essa condição, eu vou negar essa condição. Então basicamente o que eu estou fazendo é a mesma coisa que isso aqui, né? Estou colocando um not aqui na frente, só que eu vou fazer isso no operador, né? Então eu estou verificando se é igual a 0, vou verificar se é diferente de 0, então, e esse print entra aqui. O que isso significa? Se o contador for ímpar, certo? Se o contador for ímpar, eu quero que imprima aqui o contador. Então eu vou executar. Dessa vez eu vou começar de 20, para a gente poder ver a mudança aí no terminal. Tá aqui, ó. 19, 17, 15, 13 e 11. Então, beleza, né? Professor, então, não entendi. Quando que eu decido, né, usar o continue e quando que eu decido não usar? Vocês viram, eu tinha duas linhas para fazer o continue, certo? Que eu estava fazendo esse contador menos igual a 1 e o continue contra uma linha só. E olha só, quando eu faço o continue, eu tenho que repetir uma instrução, eu tenho que escrever de novo esse contador menos igual a 1. Então a gente vai querer usar o continue quando a gente não precisar escrever alguma coisa dessas, né? A gente vai ver um exemplo disso quando a gente for ver o próximo loop, que é o loop for. Certo? Legal. Estamos com 43 minutos de vídeo, vamos ver se a gente faz aí mais rapidinho o for. O while a gente terminou, então é uma condição. A forma como eu, particularmente, há 10 anos atrás, fiz para fixar na minha cabeça é que o while é um if que se repete. Por quê? Porque os dois são uma condição, né? If true, ele vai entrar de qualquer jeito no bloco de código, só que o if ele vai executar uma vez só. O while, enquanto for verdadeira a condição, ele vai ficar executando esse bloco. Então é basicamente um if que se repete. Essa foi a forma que eu pensei para fixar na minha cabeça uns 10 anos atrás, mais ou menos. Certo? Vamos lá. Estamos na aula 5. Deixa eu fechar essa daqui. Eu vou fazer um for. For.py. Professor, já quero fazer uma pergunta antes mesmo de a gente começar.
O for sendo um loop, a gente pode usar break e continue nele também? Pode. Break e continue são instruções para controle de fluxo de loop. Não é exclusivo do while, a gente pode usar no for também. E como é que funciona o for? O for é basicamente para cada, né, em português, para cada item numa sequência, para cada número neste intervalo de números, para cada caractere nesse string e assim por diante. Vamos escrever nosso loop aí. Vamos fazer um for range que é com intervalo de número. A gente vai escrever um for sec de sequência e a gente vai escrever um for string e a gente vai ter a nossa função main. Def main, que ainda não sei o que eu vou escrever aqui, e aqui main blah.main blah. Deixa eu fechar esse aqui para dar mais espaço, né? A gente consegue ver tudo assim. Fazer primeiro o for range. Então vamos lá. A gente vai aprender um negocinho novo que é o range aqui. Esse range significa intervalo, um intervalo numérico. E a gente define um início, um fim e um passo. Então vamos lá. Vamos escrever esse cara aí. Normalmente a variável que a gente usa para fazer um loop de intervalo de range é o i. Então a letra i a gente vai usar aqui, for i in range. E aqui eu quero contar, sei lá, até 10. Range 10, isso aqui vai fazer um intervalo de números de 0 a 9. São 10 números, né, de 0 a 9. Print i. Vamos ver aqui funcionando. Já vou rodar e na main eu vou colocar o for range. Então tá aí, ó, ele começa do 0 e vai até o 9. E aqui tem 10 números da forma como a gente pediu aqui. A gente pediu um intervalo de 10 números, ele deu de 0 a 9, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Certo? Legal. Então esse aqui é basicamente o fim. O fim do range é exclusivo. A gente pode dar um início também. Então eu vou colocar aqui, ó, que eu quero começar do 2. Começar do 2. Então eu quero um intervalo numérico começando no 2 inclusivamente, terminando no 10 exclusivamente. Ou seja, o 2 vai aparecer, mas o 10 não. Por isso que a gente por isso que a gente diz que ele é exclusivo. Então vamos lá. Começou no 2, foi até o 9. Começar do 5, ó. Começou do 5, foi até o 9. Isso não é o suficiente para mim. Eu quero que o intervalo me dê de 2 em 2 números. Então eu vou vir aqui, ó, depois da vírgula, depois do segundo número, e colocar 2. Esse aqui é o passo. O passo é o que instrui o range de quanto em quanto a gente quer fazer, né? Então vamos lá. 5, 7, 9, é isso aí. 5 mais 2, 7, mais 2, 9. E o 9 é o último número. O 10 é exclusivo, o 10 não vai aparecer de qualquer jeito, só restou mesmo o 9. Se a gente quiser incluir o 10, a gente tem que fazer 10 mais 1 ou simplesmente 11. Eu falei mais 1 porque normalmente a gente vai usar umas variáveis aqui, né? Então, por exemplo, início igual a 5, fim igual a 10. Aí eu vou querer fazer aqui, ó, início e fim, e aí vai ficar fim mais 1. Continua terminando no 9, por quê? 10 mais 1 é 11, só que o fim é exclusivo, 11 não vai aparecer. Então aqui eu vou colocar que o fim é 11, eu quero que o 11 apareça, então eu vou colocar 11 mais 1, que é 12. Aí aparece o 11 aqui, certo? Beleza, então aqui é um bloco como qualquer outro, né? A gente pode escrever um monte de instruções, a gente pode chamar funções, a gente pode misturar chamada de funções com outras operações aí, fazer basicamente qualquer coisa, né? Um bloco de código, a gente escreve qualquer código no bloco de código.
Legal. Vamos fazer a contagem regressiva? Inclusive esse aqui é o exemplo que vai ficar lá no repositório. Quero fazer a contagem regressiva de 10 até 0. Então aqui eu vou colocar 10, vou colocar 0. E como vai de 1 em 1, eu vou tirar o passo, né? O passo, por padrão, ele é atribuído o número 1. Então ele vai de 1 em 1 de qualquer jeito. Então, ó, main está chamando for range vai fazer aí for i em range 10 a 0. Vou dar play, não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Porque o passo é positivo. Para a gente fazer um intervalo descendente, a gente tem que dar um passo negativo. Agora sim, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, blá blá blá. Quer pular de 2 em 2? Beleza, menos 2. 10, 8, 6, 4, 2. Certo? Vou fazer mais um aqui, só para fazer piadinha que eu acabei de pensar. Um range de 2 a 9. E poder cantar a música do Gabriel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contagem regressiva, vamos lá. De 10 para 0, de menos 1 em menos 1. Certo? Beleza. Podemos fazer break e continue normalmente. Olha só. Se o i for igual a 5, simplesmente continue. Professor, você não está diminuindo o valor de i, igual você fez no while. Não estou e nem vou, porque o loop for ele já cuida disso para mim. Eu não estava decrementando o i aqui, né? Não estava fazendo i menos igual a 1, igual eu estava fazendo no while. O for já cuida disso para mim, porque na verdade aqui é um intervalo e o i vai pegar um valor por vez neste intervalo. Eu vou desenhar para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui, tá bom? Legal, 52 minutinhos de vídeo. Vamos fazer aí os últimos 8 rapidinho. Só para não ficar muito arrastado também. Vamos lá. Então, se o i for 5, eu quero continuar o fluxo do começo do loop. Então aqui, ó. 10, 9, 8, 7, 6. Aí ele pula o 5, né? 6, 4, 3, 2, 1. Certo? Quero colocar um outro aqui, ó. Colocar um break. Se o i for 2, quero que ele quebre o fluxo do loop. E ele não vai nem imprimir o número 2. 10, 9, 8, 7, 6, pulo 5, 6, 4, 3, parou no 3, né? Quando ele chega no 2, quando o i é 2, ele faz isso aqui, vê que não é 5, vai para a próxima, ele vê que isso aqui é verdadeiro, então ele quebra o fluxo antes de fazer a impressão. Se a gente quiser incluir o 2 na impressão, a gente move esse print para cima do break. Aí o 2 aparece, porque a gente está imprimindo o i antes de verificar se ele é 2 para quebrar o fluxo. Certo? Legal. Vimos o continue e o break no for, vimos o range. Vamos ver aqui o for sec e o for string rapidinho, e eu já explico em desenho como que isso aqui funciona, por que a gente não precisa decrementar, né? Então aqui eu vou fazer uma sequência, vou fazer uma lista. Uma lista é uma coisa que a gente vai aprender o que é na próxima aula, que é a aula sobre coleções, ou, como eu prefiro chamar, tipos containers, porque eles contêm outros valores. Mas vamos lá, isso aí não importa agora, nesse momento. Vou fazer uma lista. A lista a gente faz com colchetes, abre e fecha colchetes, e a gente coloca os itens dessa lista separados por vírgula dentro desses colchetes. Então eu vou colocar aqui, a gente está mexendo com número faz bastante tempo, né? Vamos colocar alguns nomes. Eu vou colocar o meu nome, Fabrício. Eu vou colocar o nome da linguagem, que é Python. Eu vou colocar... que mais eu posso colocar? Eu vou colocar o nome da ferramenta que eu estou usando, que é o PyCharm. Eu vou colocar o que a gente está fazendo. A gente está fazendo um loop em sequência. E... acho que já deu, né? São 4 itens aí, tá bom.
E a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, até porque se você for pensar, o intervalo é uma sequência também. Sequência de números. Para cada i no intervalo 10, 0. Notação matemática, né? Colchetes fechando aqui. Colchetes fechando aqui. Colchete para a direita, né? Abrindo. Colchete abrindo significa que esse número é inclusivo. Mas o colchete abrindo aqui na direita significa que esse número aqui é exclusivo. Eu acho que esta notação está correta. Eu posso estar errado. Peço desculpas aos matemáticos se isso estiver errado. Mas vai ficar assim. 10 inclusivo, 0 exclusivo. De menos 1 em menos 1. Aqui, for string, né? For texto, sei lá. For nome, não sei, qualquer coisa. Como a gente fez aqui, range, né? For string mesmo. Em sec, eu vou simplesmente imprimir essa string. E aqui eu vou mudar para for sec. Deixa eu fechar aqui para a gente ver a janela inteira. For range não me interessa mais, vou fechar. Então, tá aqui, né? For sec, eu definindo uma sequência, que é uma lista. A gente vai ver na próxima aula. E estou falando, para cada string nessa sequência de strings, para cada string nesta sequência de strings, imprimir a string. Vou dar play. Tá lá. Fabrício, Python, PyCharm, looping sec. Beleza? Nada fora do normal, bem parecido com o range aqui em cima. Certo? A gente só precisa de fato, uma sequência. Professor, a sequência pode ser o próprio range? Pode. Range 1, 10. É que aí no caso não vai ser string, né? Mas, enfim. Tá lá. Deixa eu dar um Ctrl Z para mudar de volta. Legal. E tem aí o forString, que, como vocês já devem ter adivinhado, é parecido, só que funciona com strings. Afinal de contas, se a gente for pensar, uma string nada mais é do que uma sequência de caracteres. Então vamos lá. Eu vou fazer o meu próprio nome. For caractere in Fabrício, print C. E aqui eu vou mudar para forString. Olha lá, cada letra do meu nome. F-A-B-R-I-C-I-O. Impressa aí, linha a linha. Beleza? Legal. Professor, e se eu colocar isso aqui dentro de uma lista? Aí é claro, vai acontecer igual aconteceu aqui em cima, no forSec, né? Ele vai pegar cada item da lista, e a lista só tem um item, que é o meu nome. Se a gente der play, ele vai só imprimir Fabrício. A gente não quer a lista, a gente quer a string. String por si só já é uma sequência, já é uma lista de caracteres. Para cada caractere C na string Fabrício, imprimir C. Certo? Maravilha. Vou desenhar rapidinho para a gente ver aí como exatamente isso aí está funcionando. Edge Drawing. Quero a minha grelha. Quero meu lápis. Quero com tamanho 3. Tá certinho já. Então a gente tem aí a nossa sequência, né? Deixa eu ver. Vou fazer uma sequência. Eu vou colocar... Eu vou fazer uma string, mas eu vou fazer bem espaçado. Eu vou fazer o seguinte, ó. Opa. Que é isso? Vamos lá. Fabrício. Legal. Eu vou ter que usar esse aqui. Eu vou precisar de um pouquinho maior, talvez assim. Isso aqui vai estar bom. E aí a gente vai escrever lá.
for blá in, vamos dizer, nome igual, e vou usar o vermelhinho, for c em nome, certo? Então o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, nosso bloco de código, que não interessa agora pra gente o que vai ter, isso é irrelevante. O que a gente quer é o seguinte: na primeira iteração, na primeira volta do loop, o C vai se atribuir ao C, né? A variável C será atribuída à letra F. Vai fazer tudo aqui, ó, todo o nosso bloquinho com variável C com valor F maiúsculo. Terminou o loop, terminou o bloco, o que ele vai fazer? Ah, tá bom, ok, terminei com esse aqui, agora eu vou pro próximo, então... Oh, caramba. Então eu vou pro próximo. C agora vai ser a letrinha A. E vai executar todo o loop aqui com C igual a A. Terminou? Voltou pro começo do loop? Vai um por um até chegar lá no último, né? Até que C seja a letra O. E aí ele vai mais uma vez, pela última vez, executar o bloco de código do loop com a variável C igual à letra O. E finalmente terminar, porque afinal de contas terminou a nossa sequência, né? Terminou a nossa string. E é assim que ele executa o loop do for. Beleza? É por isso que a gente diz para cada caractere na string Fabrício, né, no nome Fabrício, justamente porque ele faz primeiro esse, para cada caractere. Então, para o caractere F. Foi o caractere F? Beleza. Vamos para o próximo. O próximo vai ser... Oh, caramba. O próximo vai ser o A. Faz com A. O próximo vai ser com o B. Faz com B. E assim por diante até chegar lá no último. Certo? Eu só vou colorir os outros porque senão vai ficar muito fora de contexto essa imagem quando vocês forem ver no repositório. Então, marronzinho aqui. Será que fica bom pretinho? Fica bom. Verde, azul não usei ainda. Vermelho, amarelo, verde. Marrom já usei, roxo já usei. Faltou o azul. Vermelho, amarelo, verde. Faltou o azul. O marrom eu fiz. O preto eu fiz. O roxo eu fiz. Esse aqui então vem pra cá. E a gente precisa só de uma corzinha a mais. Eu vou pegar um laranja pra fazer o I. Belezinha, pessoal? Então é isso. A aula já acabou. Eu vou usar o restante do tempo agora. A gente está nos 1 hora e 3 minutos. Só para explicar o exercício dessa aula. Então vamos lá. Essa imagem aqui eu vou colocar no repositório depois, tá? Podem ficar tranquilos. E vamos para o exercício. Ex.py. Como a gente está fazendo com função agora, dá pra gente deixar bonitinho cada um na sua própria função. O primeiro exercício vai ser de fazer uma tabuada, de imprimir na tela uma tabuada, certo? Então vamos lá, def tabuada. A gente vai receber um número n. Esse número pode ser qualquer número inteiro, né? Pode ser negativo, pode ser maior do que 10. A gente não precisa se limitar à tabuada da escola, que é de 1 até 10. Pode ser qualquer número. E aqui eu quero que vocês usem um loop, pode ser tanto while quanto for, para imprimir aí a tabuada na tela. Vou deixar um print vazio aí de esqueleto para vocês. Podem pegar o arquivo no repositório, pode baixar lá, que vocês que o esqueleto já vai estar pronto, né?
E eu também vou querer uma inversão de número, então inverter número. E a gente vai receber um número. Aqui eu só vou colocar o seguinte: imprimir 1 vezes n, 2 vezes n, 1 em cada linha, tá, gente? 3 vezes n, até 10 vezes n. E aqui no número, nesse aqui do número, eu vou querer que vocês retornem alguma coisa, né? Então eu já vou colocar um return n, tá bom? E o que eu quero que vocês façam? Eu vou, por exemplo, se a gente receber aqui ó, um número, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, eu quero que vocês usem um loop, pode ser for ou while, não importa, para retornar 5, 4, 3, 2, 1. Então eu quero que vocês, basicamente, aí, montem, né, o número de trás para frente. 1, 2, 3, 2, 1 vai ser 1, 2, 3, 2, 1, porque é a mesma coisa, né, de trás para frente. 1, 5, 9 vai virar 9, 5, 1. E assim por diante, beleza? Então vocês recebem 159, vocês retornam 951. Beleza? Por essa aula é só. A gente se vê na próxima aula aí, quando a gente vai falar de coleções, listas, dicionários e mais algumas outras coisinhas. Vejo vocês lá!